Olá, meu nome é Esther Soares e eu estou aqui muito feliz para compartilhar com vocês um projeto novo de mulheres em ação. Eu sou uma mulher em ação, você é? Vocês são? A gente vai estudar a Bíblia de uma forma linda, leve, feminina, de uma forma muito diferente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Toda semana, às sextas-feiras, nós vamos colocar aqui um assunto, um tema que nós vamos compartilhar e estaremos com 3 ou 4 mulheres aí num bate-papo bem legal. Hoje eu quero apresentar para vocês as meninas que estão comigo, que é a Nádima e a Ivete. Nádima, quem é você? De onde que você é? O que que você faz? Conta aí. Bom, eu sou esposa, sou mãe, sou avó, e eu trabalho com crianças e com adolescentes na Associação Paulistana e procuro, de todos os meios, com todas as minhas forças, mostrar Jesus para essa nova geração. Então, essa é parte do meu trabalho. Mas quem eu sou uma apaixonada pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelo que Ele me recomenda e pelos caminhos que Ele abriu na minha vida. Amo tudo isso. Coisa linda. E você, Ivete Matos, quem é você? Olá, eu sou aqui de São Paulo, também sou mãe, sou esposa, sou professora, psicopedagoga clínica, trabalho junto com a Nádima, amo os meus adolescentes e amo trabalhar para a igreja. Que coisa linda. Pois é, eu sou Esther Soares, eu falei, né? Eu também trabalho com mulheres, não trabalho com crianças nem adolescentes, não é muito o meu perfil. Acho que eles não vão gostar de mim, que eu sou muito séria. Trabalho bastante, sou escritora, sou advogada e amo trabalhar para o Senhor, e é isso que importa. Ivete, o que você acha de iniciarmos com uma oração? Agora, vamos orar? Vamos. Querido Jesus, nós te agradecemos imensamente por este privilégio de estarmos a tua palavra, por este guia de estudos que nos direciona para conhecermos melhor qual é a sua vontade para que nós possamos viver mais e felizes aqui neste mundo. Abra nossa mente agora e que teu Santo Espírito nos ilumine, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Ivete usou uma expressão, guias de estudo. O que seria isso? Nós vamos estudar a palavra de Deus aí por várias semanas através de um guia de estudo. O guia de estudo que a gente vai estudar é esse aqui, ó. O título do próximo trimestre, tá? A gente vai estudar aí 14 lições, a gente vai falar sobre vida, sobre morte e sobre eternidade. E acreditem, de uma forma leve e cheia de esperança para vocês, para mim, para elas. Hoje a gente vai falar sobre a rebelião em um universo perfeito. Será que isso é possível? Nós vamos dividir esse bate-papo em 2 momentos. Primeiro, a gente vai falar sobre amor, que mulher ama falar sobre amor, através da criação, de como tudo iniciou, e também a gente vai falar da origem do mal. Temos assuntos super legais para conversar com vocês, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde você pode ter acesso a esse guia de estudo de forma gratuita, para você estudar com a gente. Vocês comentem aqui o que vocês acharem interessante e a gente vai respondendo no longo da semana. Vamos ler um trecho da Bíblia que fala assim, que está em 1 João 4,16 e fala assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Vou repetir essa palavra. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. Quando a gente fala em criação, é impossível a gente pensar num Deus mau, num Deus ruim. É impossível a gente pensar que as coisas que acontecem de ruim vêm desse Deus, porque Deus é amor. Eu acabei de ler que Deus é amor. Ô, Nádima, e me fala uma coisa. Pensando nisso, que é impossível existir algo ruim de Deus, como que você pode mostrar para a gente,
reflexo do amor de Deus na criação. E quando eu falo na criação, eu queria trazer algumas características da criação, alguns aspectos da criação. Como que você identifica o amor de Deus através das obras de Deus, né, da criação palpável, da lei e da justiça de Deus? Vamos tentar responder tudo isso. Bom, eu queria dizer que, assim, quando a gente começa a olhar para esse mundo criado por Deus, é como se a gente colocasse os óculos de Jesus. Então, se eu pegar agora os seus óculos, né, é difícil aqui, mas possivelmente a Esther teria alguma dificuldade para enxergar, mas eu estaria enxergando talvez um pouco mais. O que eu quero dizer é assim, como que eu vou ver a vida? Como que eu vou viver essa vida? E como eu vou olhar a essência desse amor por mim mesmo? Às vezes eu não consigo. Então, pede para Jesus, fala assim, me empresta seus óculos, Jesus, e me deixa olhar, porque com o olhar do Pai, com o olhar de Jesus, nós vamos ver além, nós vamos ver muito mais, e nós vamos entender a essência desse amor. Então eu queria, se fosse possível, vamos ser transportados lá para o céu, muito tempo atrás. Lá no céu, na criação, antes da criação. Antes até, o que aconteceu? Um bate-papo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E um deles falou assim, vamos ter mais alguém para amar? Porque a essência deles, tudo que eles fazem é amar. A Trindade. Eu uno assim, tá? Para a gente entender a Trindade. Eles amam apaixonadamente. E eles já tinham milhares, milhões de anjos, cada um na sua função, tudo perfeito. Mas eles ainda tinham espaço para amar. Cabia mais alguém para amar. E na hora que veio essa conversa, vamos ter mais alguém para amar? Eu acho que Jesus falou, yes, o Espírito Santo, maravilha. Onde nós vamos colocar? E daí eles tiveram a ideia, planeta Terra. Então, é como se existisse um pensamento lá no céu, a ideia gerada, e depois ela foi executada aqui na Terra. Então, quando eu vou olhar toda essa essência do amor de Deus, eu tenho que ver esse plano perfeito antes, o plano de amor. Eu quero mais alguém para amar, não esqueça disso. Eu preciso de mais alguém para amar. E foi isso que aconteceu. Aí eles vieram aqui para o planeta Terra e começaram nos mínimos detalhes. Eu não vou entrar em tantos detalhes da criação em si, mas eu quero dizer que quando Adão foi criado, ele teve que passar um período sozinho para sentir necessidade da companheira. Era como se ele chegasse para Deus e falasse assim, Deus, eu estou aqui em aflição. Por quê? Olha o que ele vai falar. Eu preciso de mais alguém para amar. E Deus faz o yes. Por quê? Porque a essência de Deus, ele conseguiu transferir para o homem. E ele falou, estou te fazendo a imagem e semelhança. Era como se ele pegasse um espelhinho e se olhasse e falasse assim, narizinho igual ao meu, orelhinha igual à minha, ok. Mas por dentro, ele queria colocar esse desejo. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para refletirmos a sua imagem onde nós estivermos. Aí vem aquele contraste entre o pecado no mundo e aqueles homens que foram criados, nós, né? Todos para vivermos em paz. Parece que a gente começa a ter uma bipolaridade. Ora a gente está bonzinho, ora a gente está ruinzinho. E o que aconteceu com o ser humano? A gente não está mais tão parecidinho com Jesus. A guerra é essa. Como que eu vou me tornar parecidinho com Jesus? E daí vem essa questão tão importante que a gente precisa pensar nas obras criadoras de Deus. Mas Deus, para dirigir tudo isso, ele tem leis e tem regras. Não tem como viver sem leis e sem regras. Aliás, tudo é milimetricamente cronometrado. Até o ar que a gente respira. Muda um pouquinho aí, uma moléculazinha, um detalhezinho, e acabava tudo. Então, Deus, na sua essência de amor, ele rege esse planeta, esse mundo, esse universo com suas leis. E a justiça dele é uma justiça de amor. Porque entrou o pecado, e ele falou assim, então agora acaba com tudo isso, mas reina o amor. Então não é que ele vai ficar passando a mão no pecado, não. Ele nos dá espaço para a gente tomar decisão e atitude
de sermos a sua imagem e semelhança e sermos também parecidos com ele na sua essência, que é amor. Não sei se eu respondi, Esther. Diga aí. Opa, agora voltou meu áudio. Nadima, que coisa mais linda, mais cheia de amor que você falou. Primeiro, você deixou bem claro que toda a criação foi baseada no amor. Segundo, você trouxe essa grande questão, que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, assim, da mesma forma que Deus teve a necessidade de criar alguém para poder amar, Adão também teve. Adão teve a necessidade de ter alguém para amar e Deus mais uma vez criou. Aí você falou sobre o reflexo do amor de Deus através das obras, né? Da lei e da justiça. Mas deixa eu falar uma coisa, perguntar agora, na verdade, eu vou perguntar para a Ivete. Ivete, o amor de Deus é tão grande por nós a ponto de deixarmos, de ele deixar para a gente o bendito do livre-arbítrio? Ele deixa nas nossas mãos toda e qualquer escolha. É isso mesmo? Isso é amor? Pois é, Esther, eu estava refletindo aqui em tudo que a Nadima falou, de quão lindo é o amor de Deus. Toda a sua criação no céu refletia o seu amor através dos anjos criados, através do seu Filho Jesus, do Espírito Santo, e não poderíamos nós falar do amor de Deus sem falar de livre-arbítrio. Quando Deus fala de amor, ele nos deixa livre para amá-lo. Olha que lindo isso. Né? Eu fico pensando assim, no meu casamento. Eu amo meu esposo porque eu sou livre para amá-lo. Porque se eu fosse obrigada, já não seria amor. Aí já seria obrigação. Concordo? Então eu fico pensando, o amor de Deus é tamanho, é tão grande, que ele disse assim aos seus anjos: vocês estão livres, vocês são livres. Mas, infelizmente, e aí vem o mistério da iniquidade, que é o nome que nós damos, infelizmente, no mistério da iniquidade, lá no coração de um dos anjos, surgiu aí uma pretensão, uma ingratidão para com Deus. Eu acho que a Esther está sem som, eu não estou ouvindo. Esther, você está falando? Agora voltou, não te ouvindo. Agora voltou. Não, mas antes disso, antes de entrar nesse lado aí, porque eu falei que o nosso bate-papo ia ser dividido de duas formas, né? O amor e o mal. Mas antes de entrar nessa parte do mal, você trouxe um exemplo muito prático, né? Nós três aqui somos casadas e a gente só pode amar o nosso cônjuge se for de forma voluntária, nada obrigado. E aí, pensando nisso, Ivete, Deus conhecendo todas as coisas, sabendo que poderia dar ruim em alguma questão, não na criação, porque a Nadima já falou, ele é perfeito, ele criou tudo perfeito. Mesmo assim, ele insistiu em amar a gente através do livre-arbítrio. É isso que você está falando? Olha que interessante. Sem entrar na questão do mal ainda. Sim, mas olha que interessante. Quando Deus dá o livre-arbítrio, se desse ruim, como você falou, quem seria o maior prejudicado? O próprio Deus. Ele mesmo. O próprio Deus seria o maior prejudicado. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer assim, como questionar este amor? Porque pensando em... Não vou entrar ainda na ingratidão. Pensando ainda que se os anjos não o adorassem, o maior prejudicado seria ele mesmo, ele poderia ter dito não. Então, eu vou criar aqui meros robôs. Todo mundo vai só me adorar. Mas não, Deus não quer nada disso. Deus quer um amor espontâneo, genuíno, livre. E por isso ele criou o livre-arbítrio, sabendo ele que se desse ruim, o maior prejudicado seria o próprio Deus. Então, veja bem, você falando tudo isso, a nossa mente é muito finita para pensar num amor desse, né? É muito finita. Mas quando a gente pensa nesse amor de Deus e a gente olha para a nossa humanidade, quando a gente olha assim
e enxerga tanta coisa ruim que acontece nesse mundo, a gente tem que conhecer primeiro Deus para poder confiar nele, certo? Independente de qualquer situação que venha a acontecer nesse mundo, ou que acontece de fato, independente do mal que a gente vai falar daqui a pouco, a gente precisa conhecer e confiar nesse Deus. Certo, Nadma? Porque, pensando nisso, se a gente souber, ó, você começou, Nadma, falando quem é Deus, qual a essência de Deus? Aí você falou, a essência de Deus é criar, a essência de Deus é amar. Então Deus precisou, pelo amor dele, ele precisou criar. Ele queria pessoas para ele amar, para ser amada por ele. Então você está me falando que a essência de Deus são duas, criação e amor, certo? A gente conhecendo esse Deus assim, criador e que a essência, o caráter dele é amor, a gente vai confiar que a despeito de qualquer coisa, está no controle dele? Ou dá para ter uma duvidazinha aí? Como que é, Nadma? Deus tem todo o controle. E é incrível que ele tem um controle assim, de liberdade. Ele nos deixa ir. Esse controle Deus tem por amor, mas ele jamais vai nos obrigar a alguma coisa. Porque essa é a essência do amor dele. Eu te dou liberdade para isso, para você ir e vir, decidir, e principalmente para conhecê-lo. Nós precisamos dele. Tipo, ele precisa da gente? É mais um só, né? Então, nós precisamos cuidar para que a gente possa conhecer mais a Deus, entender essa essência de amor e viver isso. Esse é o nosso presente especial. Ô, Nadma, e Ivete também. Eu ouvi de um pastor nosso, o pastor Hélio Carnassali, falando uma coisa que me chamou tanta atenção. Olha só o que ele falou. Ele falou assim, ó, da mesma forma que nós enxergamos o nosso passado, Deus enxerga o nosso futuro. Aí eu fiquei pensei numa outra frase de uma escritora americana chamada Ellen White, que diz assim, Deus conhece o fim desde o início. Prestem atenção nessas duas frases, a da escritora norte-americana e do pastor Hélio Carnassali. O que o pastor Hélio quis dizer com isso, Nadma? Ele falou assim, sabe quando a gente olha para trás e fala assim, a gente não tem como mudar o nosso passado? A gente não tem como mudar por conta da nossa incapacidade humana, que não temos como mudar o que passou. Deus, tendo capacidade, ele olha para o futuro e fala, eu não posso mudar, e não é por incapacidade, é por amor. Isso significa dizer, meninas, que Deus olha e fala assim, eu criei Lúcifer como um anjo perfeito. Eu tô vendo que vai dar ruim, mas eu não posso mudar isso, porque senão esse Deus criador que você falou, Nadma, ele ia fazer vários robôs, como você falou. Cara, quando eu penso nisso, meu coração se enche de uma esperança tão grande, de uma alegria, de ter um Deus que me criou. Não estou pensando mais nem na Nadma, nem na Ivete, nem ninguém. Estou pensando em mim. Ele me criou com tanto amor, e ele fala assim, eu sei que a Esther vai dar ruim. Ela vai pecar, ela vai errar, ela vai falar mal, ela vai xingar alguém, mas eu amo tanto que eu não posso mudar isso nela. Ela vai ter que decidir, aí entra a parte do livre-arbítrio que a Ivete falou. Ela vai ter que decidir o que ela quer para a vida dela. E mesmo assim, eu ainda vou criá-la. Cara, que fantástico. Aí, há muitos comentários que falam assim, mas se Deus é amor, por que o mal existe? E é nisso que a gente vai falar. Antes de entrar nesse assunto, eu quero comentar com vocês sobre um filme antigo até, com atores bem conhecidos. O filme chama Clique. Eu até trouxe aqui, ó. Clique disso aqui mesmo, de controle remoto. Eu não sei se a Nadma e a Ivete assistiram esse filme. A Ivete assistiu. O que acontece, Nadma? O autor, que é o protagonista do filme, ele, com um clique, ele consegue olhar todo o passado e olhar o futuro também. Aliás, o passado e o futuro. E aí ele clica. Com o botãozinho de volta, ele retrocede a vida dele e muda
o que ele fez, o que aconteceu de ruim, ele muda e deixa perfeito a vida dele. E com um botãozinho para frente, ele olha e fala assim: ah, meu filho vai se dar mal ali com a namorada, não, eu vou ajudá-lo. Então, ele programa a vida dele, a vida das pessoas de uma forma mirabolante, que é exatamente o oposto do que Deus tem feito com a gente. Aí, dona Ivete, tira o mute aí do seu microfone e vamos conversar. Tem um versículo em Ezequiel 28 que fala assim, aliás, Ezequiel 28 inteiro, o capítulo inteiro, traz essa ideia do que a gente vai falar agora, entre a dualidade da criação com o mal. Olha só o que diz o versículo 15. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Você era um ser perfeito até que se achou maldade em você. Ivete, deu ruim, né? Algo aí na criação deu ruim, né? E me fala uma coisa, isso tem a ver com o livre-arbítrio que a gente acabou de conversar? Eu vou fechar aí o que você leu com esse texto aqui do nosso guia de estudos. A perfeição de Lúcifer incluía o potencial para o mal. Caraca! Olha que a nossa mente assim não consegue nem entender, né? Ele era tão perfeito como Deus o criou, que também incluía o potencial para o mal. E isso porque, como ser moral, ele possuía o livre-arbítrio, o que faz parte da essência da perfeição. Então, esse ser, agora, que foi criado por Deus, que era perfeito, ele tinha o livre-arbítrio. E aí, então, no coraçãozinho de Lúcifer surgiu o mal. Surgiu o desejo. Ele começou a olhar Deus sendo adorado por todos os anjos e Jesus sendo adorado também. E aí cresceu nele o desejo de ser adorado também. Como Jesus, o Filho de Deus, poderia ser adorado e ele não. Então, no princípio, ele queria ser adorado como Jesus o foi. E quando Deus explica, então, que Jesus estava presente na criação do mundo, que Jesus era o Filho de Deus, esse desejo aí, essa arrogância, essa prepotência aumenta mais um pouquinho. Então, ele deseja ser como Deus. Que ingratidão, não? Ivete, isso que você está falando, você usou não sei quantas vezes a palavra desejo. A palavra desejo nada mais é do que vontade. Ou seja, o bendito livre-arbítrio. Ele usou o livre-arbítrio para o negativo, para o mal. Não é isso? Perder a gratidão, Esther, é um passo para o orgulho. Quando ele deixou de ser grato, quando ele deixou de perceber quem ele era, porque ele era um ser de luz, ele era o regente do coral, ele já era muito respeitado pelos outros anjos, como diz o livro História da Redenção. Acho que a Nádima tem até este livro aí com ela, ela vai mostrar aí para a gente, olha. Conta essa história assim com detalhes, né, de quem era Lúcifer, como ele era perfeito e como ele ousou ser igual a Deus. E aí essa ingratidão é que levou ele ao orgulho. Muito bom. Uma coisa assim que a gente precisa fixar na nossa mente de forma clara, para não deixar nenhuma margem de dúvida, é que a origem do mal é algo misterioso. Porque, olha, a Nádima, ela falou muito bem que Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. A Ivete falou que Lúcifer, de onde tudo deu origem, ele era um ser perfeito e ele decidiu. Como que veio essa decisão? O que para a gente menos importa é a origem disso. Sabe por quê? Porque, voltando lá no início que a Nádima falou, se a gente sabe que o nosso Deus, o Criador, é um Deus de amor, é um Deus de criação, uma coisa a gente tem certeza, a origem do mal não veio dele. Como que veio é algo misterioso que para a gente, de verdade, para a gente não importa. A gente precisa se fixar no mestre. Tem até um hino muito antigo que fala assim, fixa seus olhos no mestre.
a nossa mente tem que estar voltada para quem a gente conhece. Lá do início, que a Nádima falou, se a gente conhecer esse Deus e a gente confiar a essência dele, a gente já sabe que o mal não vem dele. E isso é importantíssimo para tudo que a gente vai estudar nas próximas semanas, para a gente não ser... Oi? Eu até diria assim, quando você pensar em humildade e serviço, você pensa em Deus. Quando você pensar em arrogância e prepotência, você vai pensar no diabo, né, em Satanás. Isso. Então, a gente já sabe aí, as duas essências estão bem nítidas hoje. E esse é um referencial para nós. Né? Quando você vê humildade e serviço, você sabe que você está falando das coisas de Deus. Quando você vê arrogância e prepotência, você está falando das coisas do inimigo de Deus. É isso mesmo. E Deus criou Lúcifer como um anjo de luz, como um anjo que era perfeito. Ele se perdeu nas decisões que ele quis tomar. E é nisso que a gente precisa tomar muito, muito cuidado. Ô, Nádima, e fala uma coisa. Vou te pegar agora, Nádima. Você vai querer me bater, mas a gente está virtualmente. A criação, então, não era uma garantia que tudo permaneceria perfeito. A criação, ela foi perfeita. Mas ela não era garantia que tudo ia ser perfeito, né? Não era garantia, Esther. Justamente por isso que já tinha até um plano antecipado. Porque se eles pensassem, esse homenzinho aí, essa mulherzinha, não vão pecar, não teria um plano de ação. Então, tudo foi estrategicamente, e nós não conhecemos, e a gente não vai entrar em detalhes desses planos, porque são planos sagrados e divinos, certo? Mas nós sabemos que, se o homem pecasse, ele já tinha um salvador. Jesus já tinha levantado a mãozinha e falado, eu vou, e eu morro por eles. Então, isso é incrível. E até no guia de estudo fala quem era o Miguel, o poderoso que viria. Ele veio para nos dar a salvação, para dizer, eu resgato você, eu tiro você dessa lama e desse pecado tão ruim. Então, tinha plano, sim. Se não era uma garantia, mas já havia um plano de que teríamos jeito. É verdade, Nádima. A Ivete falou assim, quem mais sofreria se algo desse errado? O próprio Deus. Então, ele criou o ser humano correndo o risco, olha só que pesado, correndo o risco de ser rejeitado, né, Nádima? Sim. O guia de estudo diz assim, em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo lá, já vivendo o pecado. Então, não começou aqui com a queda, começou lá. E lá também a gente não sabe quanto tempo isso se estendeu, até que chegou para cá. Aqui nós temos essa ideia de tempo, porque no amor de Deus infinito, ele colocou esse tempo para nós. Mas nós sabemos o quanto ele nos ama, e por isso nós temos esse resgate já previsto, e vai ser rápido. Ele tentou resgatar... É mais uma característica de Deus, né, Nádima? Essa paciência. A gente não sabe quanto tempo demorou, mas a história diz que houve uma guerra mesmo lá no céu, né? Ele ficou disseminando entre os outros anjos esse orgulho, essa vontade de ser como Deus, e ele começou... Imagina o clima, né? A gente poderia dizer assim, foi um climão lá, hein? Jesus vendo ele falar mal de Jesus, do próprio Deus, para os outros anjos. E mesmo assim, Deus tendo paciência, Deus esperando, dando um tempo para, quem sabe, que ele se arrependesse, né? E é uma das características de Deus, né? A longanimidade, a bondade, a paciência. O resgate. Exatamente. Então, só não é resgatado quem não quiser, né? Desculpa, Nádia. Eu gosto de post-it, tá, gente? Então, eu até tô com um aqui daqueles bem assim, compridinho. Nossa, tá? enorme. Mas é muito importante a gente entender que Deus não determinou o pecado. Ele não criou o pecado, mas ele previu, caso aconteça, esse é o caminho que nós vamos seguir. Tinha um protocolo, gente. Isso é incrível. Isso é incrível. E você usou a expressão protocolo, Nádima, e eu vou usar uma outra expressão inerente à minha profissão. Isso era a lei de Deus. É o amor de Deus através da lei dele. Ele pensou, eu vou criar, mas se por algum acaso der algo errado aí por decisões alheias à minha criação,
eu tenho uma forma de resgate, né? E aí ele determinou uma lei. E sobre essa lei a gente vai falar semana que vem. É uma lei que gera morte, mas que gera mais ainda vida. É uma lei que traz esperança. É uma lei que nos enche de graça. E pensando em graça, Nádima e Ivete, a gente acha que tem um outro livro aí para indicar, não tem? Eu tenho aqui comigo. Por falar em graça, quando a gente fala do tempo de Deus, do quanto ele esperou, como ele tinha o plano D, eu digo que é o plano D, o plano de Deus. Se desse alguma coisa errada, Deus tinha o plano que não era B, era D, era o plano de Deus. Tudo isso porque Deus age de acordo com o seu caráter, e o seu caráter é amor, o seu caráter é graça. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a graça de Deus, eu indico este livro aqui, ó, Injusta Graça. Eu acho que vai ficar espelhado aí para vocês, não é? É Injusta Graça, é isso mesmo. Tem 2 capas, né, Ivete? Ela está com Injusta e tu com a Graça. Capas, e eu vou contar para vocês quem é a autora deste livro, né? Os autores. Esther Soares e Luciano Moura, que é o esposo da Esther. Ela que escreveu esse livro belíssimo, super indico. Olha, ele tem 2 capas, é maravilhoso. Olha aqui, ó, Injusta Graça. Olha que legal. E esse livro super ele fala indico, sobre viu? isso, Vale né, a pena, para você conhecer um pouquinho mais sobre a graça de Deus, a graça imerecida, né? Que nós não merecíamos, mas ele bondosamente, com o seu amor. Porque quando eu dou estudo bíblico, Esther, eu gosto de dar estudo bíblico pelo WhatsApp, e as meninas me perguntam geralmente assim, Ivete, mas o mal surgiu no céu? Eu imaginava em qualquer lugar do mundo, mas no céu. Pois é, onde a gente menos imagina é onde surgiu o mal, né? Surgiu no céu. Mas eu sempre conto do plano de Deus, do resgate de Deus para com o ser humano. E uma outra pergunta que é muito comentada é assim: por que Deus viu que deu ruim, que Satanás estava ali com orgulho, disseminando mal, disseminando tudo de ruim, criando aquele climão? Por que não já, pá, eu criei, eu destruo? Poderia ter feito isso, não poderia? Com certeza, né? Mas não Tem fez poder, né? por amor, por graça. Muito lindo isso. E aqui, meninas, a gente vai compartilhar algumas dicas em cada episódio do nosso bate-papo. Hoje a gente indicou o livro História da Redenção, que a Nádima apresentou, o Injusta Graça, que a Ivete apresentou, e eu vou indicar uma letra de uma música para vocês. Eu vou colocar aqui o link também, mas eu quero ler uma partezinha dessa música que fala sobre isso. Fala sobre a criação e fala sobre a redenção. É uma música que chama A Deus Pertencemos. Ela diz assim, ó: somos filhos de um Deus que um dia nos criou. Fomos salvos por Jesus, que na cruz por nós morreu. Somos templos do Espírito, que um dia nos tocou. Fomos, sim, justificados pela graça lá do céu. A Deus pertencemos pela criação. Em Deus renascemos pelo seu perdão. Em Deus nós seremos pela redenção. E em Cristo nós temos plena salvação. Meninas, eu devo confessar para vocês que toda vez que eu penso nessa música, que eu ouço, eu fico muito emocionada, porque ela fala exatamente sobre isso, desde a criação até a redenção. E é isso que a gente vai falar durante 14 semanas. A gente começou falando sobre a criação, aí a gente vai entrar a próxima semana sobre a morte e um mundo de pecado, mas não tenham medo. A gente vai falar de uma forma muito leve, muito gostosa. E a gente vai chegar naquele momento que a graça salvadora, a cruz de Cristo nos abraça, nos alcança, e nós seremos mais do que vitoriosos pela redenção do Senhor. Não é mesmo, meninas? Nádima, dê suas palavras finais hoje no nosso bate-papo, depois a Ivete e a Nádima, ora, depois para encerrar. Ok, sim. Eu tenho aqui mais um post-itzinho e eu anotei a seguinte frase, diz assim: o mundo está cheio de lágrimas não enxugadas. Por quê? Porque o pecado entrou. Mas nós temos Jesus Cristo que vem, porque ele é a expressão do amor de Deus, ele é amor para conosco, e ele veio compartilhar o amor. E é um amor incondicional, não põe condições, é um amor imutável, e é um amor que realmente nos alcança.
Então, gratidão por esse amor tão grande. Amém. Marca aí que você é essa pessoinha super amada de Deus. Ô, Nájima, eu gostei disso, dessa história dos seus post-it. Vamos fazer momentos post-it aqui no nosso bate-papo? Sim. Tá marcado. Toda semana a gente vai fazer. Ivete, e você? Como nós vimos na lição dessa semana, né, que nós estudamos, esse guia de estudos, o mal existe. Infelizmente existe e está aí. Tem gente que fala assim, o mal não existe. Existe, o mal existe e está aí. A gente vê quantas coisas ruins neste mundo. Mas quando nós conhecemos o caráter de Deus, a essência do amor de Deus, quando nós conhecemos a história, o surgimento do mal, e como Deus garantiu o livre-arbítrio, apesar disso, mesmo ele sendo o maior prejudicado, quando nós conhecemos o caráter de Deus, não há o que temer. Mesmo quando você estiver passando por momentos difíceis, por momentos em que você não entende o que está acontecendo, não há o que temer. Amém. Deus continua no controle deste mundo, e a essência de Deus é o seu amor. Coisa linda. Nájima, hora para a gente encerrar? Tá mutado. Querido Deus, Pai amado, o nosso coração se encheu de amor ao compreender que lá do céu já existia um plano para o nosso resgate, para a nossa salvação, porque de uma forma tão maravilhosa nós somos objetos do teu amor. Obrigado porque Jesus Cristo veio ao mundo, se deu para essa salvação. Obrigado porque hoje nós temos a presença do Santo Espírito que nos acolhe, nos abraça, mas que também nos mostra o caminho. Nos ajude, Senhor, a entendermos o teu plano de salvação e nos encaixarmos nele. Fica com cada um de nós, eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Gente, foi muito bom bater esse papo com vocês, aprender um pouco mais do Senhor, né? Através dessa conversa. E, meninas, hoje é o nosso primeiro encontro. A gente vai conversar muito aí durante as sextas-feiras. Mas eu quero pedir algo para vocês. Indiquem nosso canal, compartilhem com as amigas. Sabe aquele momento que você está lavando roupa ou lavando louça? Deixa o canal aí aberto para vocês ouvirem a palavra de Deus e vamos espalhar essa mensagem para que todas mulheres conheçam. Eu estou falando de mulheres porque esse é um canal feminino, mas vocês podem passar para os homens também. Vamos espalhar a mensagem do amor, a mensagem da criação até a redenção. E Nájima e Ivete, antes de encerrar, eu acho que eu vou colocar um desafio aqui para a mulherada. Como hoje é o nosso primeiro encontro, nós não fechamos ainda um nome para esse projeto, certo? O que vocês acham de colocar aqui nos comentários ideias? E a melhor ideia, eu acho que rola um presente. O que vocês acham, meninas? Fechou. Topo, aprovado. Topa! Então vamos pensar aí, nas próximas semanas a gente vai avisando quando que a gente vai encerrar esse concurso. Pode ser aqui pelo nosso canal, pode ser pelo Instagram também. O Instagram é mulheresemação.blog. Sigam a gente lá também. Deem ideias de nomes para esse projeto, porque eu tenho certeza que esse projeto vai alcançar muitas mulheres em nome de Jesus. Combinado? Um beijo, meninas. Até a semana que vem. Tchau, tchau.